Descontrolados, os ministros do STF transformam o Brasil em uma verdadeira zona de guerra. Parlamentares estão sendo ameaçados e geram uma nova reação. E Facebook afirma que nenhuma grande democracia tentou implementar regra de redes sugerida no STF. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Durante muitos anos, o Brasil foi apelidado de República das Bananas. E convenhamos, temos muitas bananas no nosso Congresso Nacional. Entretanto, se avaliarmos seus micronutrientes, até as bananas possuem algum valor nutricional, por mais limitado que seja. Hoje, no entanto, nossos ministros do STF parecem ter elevado essa metáfora a um novo patamar. Eles transformaram o país em uma verdadeira república das mimosas púdicas. As populares não me toque. E assim como essa planta, marcada por seus espinhos que dificultam o manejo, nossa realidade política é tomada por atitudes que competem por recursos, drenam energia e sufocam a prosperidade, prejudicando o crescimento de tudo ao seu redor. O ecossistema político brasileiro foi sufocado e pouco espaço sobra para debates. O aspecto mais assustador dessa história é que estamos lidando com ativistas de esquerda que estão distorcendo uma Constituição criada pela própria esquerda. A Constituição de 88 é uma das piores constituições do mundo. Ela é repleta de fantasias, e agora temos uma grande fantasia repleta de mulas sem cabeças. Se o quadro fosse pintado por Salvador Dalí, o resultado seria esse. Os ministros estão revendo o marco da internet, já que há um desejo de atropelá-lo. Sabendo que as plataformas são progressistas, eles querem garantir uma patrulha que avance com a censura. João Mauad, que escreve para o Instituto Millennium, ironizou: um pretende recivilizar o país, nada menos. Outro diz que um PM jogar alguém do alto da ponte é culpa da liberdade de expressão absoluta. Um terceiro reclama que não consegue resolver um CAPTCHA antes da terceira tentativa. Agora, um quarto reclama que uma IA se confundiu sobre quem seria sua esposa. Este é o nível dos caras que pretendem regulamentar a internet em Pindorama. O Brasil adora criar jabuticabas e ainda sentir orgulho delas. Vale reforçar que, se essas jabuticabas fossem realmente boas, o mundo copiaria. Mas ninguém quer copiar o Brasil. A Folha de São Paulo publicou: Meta diz que nenhuma grande democracia tentou implementar a regra de redes sugerida no STF. A empresa diz esperar que seja alcançada uma solução balanceada sobre o regime de responsabilidade das plataformas. Bom, isso já tinha sido resolvido pelo Legislativo, a casa onde resolve estas coisas. A Meta está preocupada com a relativização do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Como já esperávamos, a nova interpretação do STF, uma interpretação criativa, transformará as plataformas em órgãos censores por prevenção excessiva. As plataformas digitais seriam sujeitas a um regime amplo de notificação e remoção, e ao mesmo tempo poderiam ser responsabilizadas por praticamente todos os tipos de conteúdo, mesmo sem que tenham sido notificadas. Marcília resumiu muito bem a interpretação de Fux. Exclusão de conteúdo é regra, liberdade de expressão é exceção. E no tema imunidade, os parlamentares estão batendo cabeça. Os deputados federais Bibo Nunes e Marcel Van Hatten apresentaram uma proposta de emenda à Constituição para punir magistrados.
Notícia desse momento, acabamos de protocolar aqui a PEC de autoria do Bibo Nunes, eu sou coautor, que pune magistrados que atentarem contra a Constituição, perseguindo deputados em virtude da sua imunidade parlamentar. Explica para nós aí, Bibo. Aqui está, PEC 44, protocolada com um número recorde de assinaturas, 187, que diz o seguinte: o magistrado, o juiz, o desembargador ou o ministro do STF que não respeitar o artigo 53, ele perderá o seu cargo sem remuneração e ficará ainda 5 anos sem poder exercer qualquer função pública. E mais, Marcel, o normal do artigo 53, somos imunes por quaisquer palavras. E agora entrou em qualquer lugar, porque os absurdos que estamos sofrendo, principalmente você, no caso da Polícia Federal, aonde aquele diretor diz que na tribuna o deputado não pode ter imunidade, porque na tribuna ele pode querer vender criança, absurdo, pode querer vender droga. Esse cidadão, ele tem que perder o cargo da Polícia Federal. O senhor Lewandowski tem a honra e dignidade e demita esse cidadão. Ele não pode ser nem policial e nem encarcerado da Polícia Federal. Mas o grande problema não é a lei, mas sim quem interpreta a lei. Os próprios ministros acreditam que não estão desrespeitando os parlamentares, mas sim salvando a democracia. E além disso, quem irá abrir a denúncia? Quem irá julgar? Bom, são eles. Então, nada adianta. E devo reforçar, todos os limites já foram ultrapassados. Ou seja, a corda já arrebentou, foi emendada, arrebentou em pelo menos 10 pontos, foi remendada e agora não tem mais nem corda. Inclusive o deputado Marcel Van Hatten criticou a tese do ministro Fux de que a crítica a um policial é um ataque direto à instituição. E aí diz o ministro Fux, coitadinhos dos policiais federais que não podem ouvir discursos inflamados da tribuna, pois se eles continuarem, daqui a pouco ninguém mais vai querer ser policial federal. Ora, bolas! Se um policial federal tem medo de um discurso parlamentar, o que dirá então que terá em relação a bandidos? O Supremo Tribunal Federal veio a pouco fechando as portas do parlamento, e este último debate na tarde de hoje, que visa censurar as redes sociais ao deliberar sobre o artigo 19 do Marco Civil, demonstra que estão com a intenção de definitivamente fechar o Congresso Nacional. Como foi feito no regime militar, como foi feito no Estado Novo de Vargas, por meio da mesma forma usada no passado, acabando com a imunidade que temos para, sem receio, dizer aquilo que acreditamos. Bom, empresários estão virando réus por suposta tentativa de abolição ao Estado de Direito por bloquear rodovias. No X eu respondi: queimar pneu nas rodovias é um ato de resistência. Usar um caminhão, abolição do Estado Democrático de Direito. Caminhão é grande, mas não é tanque. E estrada não representa o Estado de Direito. Aliás, muitas delas são privadas. É muita criatividade. O contrapeso para resgatar o STF já existe, o impeachment, mas ele não está sendo aplicado. E é por isso que vemos ministros zombando do legislativo, afirmando que as críticas são meros pitis. E nesse sentido, há outras jabuticabas, que de certa forma estão vinculadas à imunidade parlamentar. Exemplo, a nossa urna eletrônica, uma jabuticaba, que foi criada por outra jabuticaba, o TSE. O Brasil é o único país do mundo com um modelo eleitoral onde um sistema eletrônico de votação é fiscalizado pelo próprio órgão responsável pela sua implementação. A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece voto impresso e recontagem física de cédulas. Há 20 anos, os parlamentares estão brigando pelo voto impresso. Estamos falando de 20 anos de discussão.
não tem mais o que discutir. E este modelo aplicado em vários países só não foi aplicado no Brasil porque houve resistência do STF. Durante a comissão da CCJ, o deputado federal Maurício Marcon apontou de forma precisa os prejuízos que o STF tem causado ao debate sobre a urna eletrônica. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, presidente, é se a gente pode falar desse assunto, colega Carla. Hoje eu tenho medo de quando eu for postar o meu discurso sobre a questão do voto auditável, do voto impresso, eu tenho certeza que eu vou sofrer alguma restrição na rede social. Mostrando que é um assunto que virou tabu em um país que se diz democrático. Aqui nós temos o primeiro problema a ser analisado. Segundo problema, a gente ouviu agora o colega que me antecedeu dizendo que as urnas eletrônicas brasileiras servem de exemplo para o mundo. Volto a lembrar que os únicos 2 países que utilizam de urnas eletrônicas sem o voto auditável junto é Bangladesh e o Butão. E que a própria Venezuela, uma ditadura liderada por um amigo de vocês que se dizem tão democráticos, fez piada do nosso sistema eleitoral. Maduro tem um vídeo rindo que o nosso modelo é exemplo para o mundo, me desculpem, mas é uma desconexão total da realidade que a gente tem. Qual é a dificuldade de nós implementarmos coisas que tragam maior confiabilidade ao sistema eleitoral brasileiro? Qual que vai ser a perda que nós teremos em copiar modelos exercidos em todas as outras democracias do mundo? Todas têm a impressão do voto. Somos favoráveis a tudo que reforçar a confiabilidade das pessoas no sistema democrático. Hoje no país existe uma grande parcela, presidente Bia, que não confiam no nosso processo. Cabe a nós, parlamentares defensores verdadeiros da democracia e do processo eleitoral, fazermos tudo que está a nosso alcance para que a pessoa saiba que a vontade que ela teve na urna será respeitada. O que isso tem de ruim para a democracia? Nada. Nós estaríamos hoje saindo do lado de Bangladesh e Butão e entrando ao lado de todas as democracias fortes do mundo. Erros só prosperam quando são sustentados por aqueles que, com mais volume em decibéis, defendem o erro. Por isso eu termino esse vídeo com um dos meus textos. Se não houver espelhos, o corpo do STF, já corrompido por vermes políticos, encontrará um único destino: o apodrecimento. Contudo, todo corpo em decomposição pode nutrir o solo para futuras sementes. O sábio lavrador deve, então, escolher as melhores sementes para evitar que esse ciclo de corrupção se repita.